Olá, alunos! Na aula de hoje vamos conversar sobre expoentes fracionários, né? Então, uma aula de matemática básica, né? E, na verdade, os expoentes fracionários, eles são uma representação especial de uma radiciação. Né? Então, significa, né, no final da história, que quando você está trabalhando com um expoente fracionário, você está trabalhando com uma raiz, né, com uma operação de radiciação. Né? Então, mas e como que eu vou fazer para proceder? Né? Então, olha só, tenho aqui no meu primeiro exemplo, 2 elevado a 2/3. O que significa? O simples fato de aparecer a fração, eu já sei que eu vou estar trabalhando com uma raiz do 2, ó, deste 2. Tá? Apareceu a fração, eu já sei que é uma raiz. Né? E agora eu vou precisar saber de que maneira eu vou posicionar os números que aparecem na minha fração. Tá? Então assim, ó, o número que aparecer na parte de cima, que é o numerador, este carinha, ele vai estar no expoente do número que está dentro da raiz. Então você vai ter aqui expoente 2. Este número que aparece embaixo, que é o denominador, ele vai aparecer aonde? Ele vai aparecer como índice da sua raiz. Então, resolvendo esta potenciação, eu vou ter no final da história o seguinte: eu vou ter uma raiz cúbica, 2 ao quadrado, 4. Então, você falar em 2 elevado a 2/3 é a mesma coisa que falar em raiz cúbica de 4. Né? Essa resposta ela não é inteira, né? Ela é uma resposta irracional, e eu também não consigo fazer a fatoração do seu radical. Então, posso deixar dessa maneira mesmo. Né? Agora, olha só, por exemplo, a letra B. De novo, eu tenho uma fração no expoente, né, da minha base. Como que eu vou trabalhar com ela? Então você já sabe que você tem uma raiz de quem? Do 3. Mas primeiro, que tipo de raiz? Né? Lembre, o carinha que está em cima, o número que está em cima, ele vai ser o expoente de quem está dentro da raiz. Tá? E o número que está embaixo da fração, o denominador, ele vai ser o índice da sua raiz. Então significa que eu estou falando de uma raiz quadrada de 3/5, tá? Bom, você tem duas opções. Você pode resolver esse 3/5 e colocar isto daqui como raiz quadrada de 3/5. Né? Se você for fazer lá, né, vamos fazer aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Legal? Então, estou falando da raiz quadrada de 243. Porém, né, olha só o que acontece. Né? Essa raiz, né, ela também não é inteira. Por que eu já sei que ela não é inteira? Né? Eu vou deixar na descrição nesse vídeo duas aulas, uma sobre raízes inteiras e uma sobre raízes não inteiras, né? Para você verificar com mais calma esse processo. Mas olha só, esse 3 aqui, ele apareceu uma vez, então apareceu 2 vezes, desculpa, então ele vai ser extraído da raiz. Ó, apareceu 2 vezes, ele vai ser extraído da raiz. Ficou somente uma vez, então ele não vai ser extraído da raiz. Então, ó, fiz a primeira extração e fiz a segunda extração e não consegui fazer a terceira extração. No final da história, esse 243, então pode ser escrito como 3 vezes 3, 9 raiz quadrada de 3. E este processo é chamado de fatoração de um radical ou simplificação de um radical. Legal? Para a gente finalizar, né, professor, mas eu peguei uma questão lá que não era fração, era um número com vírgula, né? Era um número decimal. Bom, se você tem o famoso número com vírgula, o famoso número decimal, o que você vai fazer? Eu vou transformar ele. Lembre que este 0,5, ele é a mesma coisa que, transformando em fração, 5/10. E simplificando, né, tudo por 5, olha só que legal, simplificando tudo por 5, eu vou ter a fração 1/2. Então, no final da história, eu preciso resolver 16 elevado a 1/2.
Como que eu vou resolver, né? Opa, é uma fração, professor. Então você já sabe que é uma raiz, tá? Uma raiz de quem? Do 16, tá? Esse 1 que está em cima, ele vai ser o expoente. Este 2 que está embaixo vai ser o índice. Então significa que eu tenho uma raiz quadrada. Lembre que quando o índice é 2, ele não precisa ser escrito, ele já está subentendido, né? Então você tem uma raiz quadrada de 16 na primeira, que é 16. E neste caso, né, ao contrário dos outros dois itens, né, por exemplo, aqui eu não consegui fatorar e eu também não consigo resolver de forma inteira, né? Eu fiz a simplificação do radical e parei, né? E se der para resolver, professor? E você resolve. Raiz quadrada de 16, né? Vamos colocar a raiz natural, né, de 16. Então a raiz natural de 16 vai ser 4, né? Lembrando que se você quiser a raiz inteira, né, você tem que colocar mais ou menos 4, né? Porque pode ser positivo ou negativo. Legal? Então, sobre expoentes fracionários, seria isto. Valeu!